uma orquestra sinfônica por completo. Ela é composta de 5 naipes de cordas, além do naipe de madeiras, metais e percussão. As cordas numa orquestra sinfônica são muito representativas do nosso trabalho e de como a gente aparece para fora, né? Os músicos de cordas não são solistas como nos sopros, onde cada músico toca uma parte específica escrita pelo compositor. É interessante porque implica numa constância e numa educação musical diferenciada até do que a gente aprende ao longo de nossa formação. Porque quando a gente aprende a tocar uma peça, uma performance, né, cada artista executa de uma forma só. Mas quando a gente senta num naipe de cordas, numa orquestra sinfônica, a gente toca aquela parte com todo mundo, a mesma parte. Por exemplo, se o naipe de primeiros violinos, onde eu toco na Orquestra Petrobras Sinfônica, a gente está tocando uma passagem, uma frase musical numa certa dinâmica, se algum músico tenta tocar mais forte ou mais rápido ou com um som um pouco mais um pouco diferente, isso transparece e a soma ela não fica tão interessante. Os sopros têm 2 subdivisões. Você tem as madeiras e você tem os metais. E as madeiras, apesar de também serem instrumentos de sopro, são instrumentos que dentro da orquestra têm uma função completamente diferente dos metais. Primeiro porque eles não têm aquela potência sonora dos metais e porque é uma família completamente heterogênea. Enquanto nos metais todos os instrumentos têm a produção do som feita da mesma maneira, ou seja, através de um bocal, nas madeiras é diferente. Então você tem a flauta, a família das flautas, que é a flauta e o flautim, que é um instrumento considerado de embocadura livre. O que é embocadura livre? Que você sopra dentro de um tubo e o jato do ar aqui nessa beira, nessa borda desse buraquinho, essa divisão do jato do ar produz uma vibração da coluna de ar que está aqui dentro. Além da flauta você tem o oboé, que é um instrumento que a gente chama de palheta. O que é a palheta? São 2 pedacinhos de cana que são unidos por uma espécie de uma linha, um negócio assim, que é um aramezinho que eles unem. Então a vibração dessas 2 lâminas de cana superpostas faz a vibração do ar dentro do instrumento. E além disso também tem a clarineta, que também é um instrumento de palheta simples. E também tem o fagote, que também é um instrumento de palheta dupla. A família do instrumento que eu toco é trombone, está dentro da família dos metais, que se divide nas trompas, trompetes, trombones e tuba. Essa parte dos trombones e tuba a gente chama de metais graves, né? E os trompetes, as trompas são os metais agudos. Os nossos instrumentos são instrumentos que têm grande potência, né? E grande brilho. Então, quando são utilizados geralmente nas obras, assim, não especificamente para isso, mas realmente transforma a obra numa coisa muito grandiosa. O naipe de percussão na estrutura da orquestra sinfônica é representado por 2 importantes agrupamentos: instrumentos com som de altura determinada e instrumentos com som de altura indeterminada. No primeiro grupo, nós temos instrumentos que conseguem afinar uma nota com extrema precisão. Então, você, por exemplo, os tímpanos, e a gente tem também nesse grupo os barrafônicos, que são os teclados, né, tocados com baquetas. O segundo grupo é a maior família do mundo da música, porque a gente tem os instrumentos tradicionais da percussão, que todo mundo conhece, triângulo, pratos A2, bombo, tal, os tambores, pandeiro, etc. Mas qualquer objeto que você inserir numa composição é considerado um instrumento musical. Então a percussão tem essa riqueza tímbrica. Então um cano de ferro não é um instrumento, você tira do ferro velho, mas se a gente escuta lá o som, tá, se for legal, se timbrar bem,
entrou aqui, virou um instrumento musical. Então a percussão ela tem essa multiplicidade de formas físicas e meios de obtenção sonora que nenhum outro naipe tem. Por volta de 1675 é que esses instrumentos aqui, os tímpanos, entraram na orquestra, no Jean-Baptiste Lully. Os outros instrumentos de percussão, fora os tímpanos, eles entraram só no meio do classicismo para cá. Realmente foi na nona de Beethoven, em que a percussão turca, que é bombo, prato e triângulo, que definitivamente entrou na orquestra.